Bom dia! Hoje é o presente que nós temos. Por isso, faça do seu dia o melhor dia que você puder. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso que se importa conosco. Não nos deixe, Senhor, nos conformarmos com a nossa situação, mas que venhamos a cada dia buscar, Deus, sermos pessoas melhores, porque esta é a vontade do Senhor. O Senhor se alegra quando nós buscamos o conhecimento, quando nós buscamos a sabedoria, porque só assim, Deus, atraímos o favor do Senhor. Eu oro, Deus, por cada um que me ouvir nesse dia, por cada um que me ouvir depois. Eu oro pela família de cada um, Senhor, que me ouvir. Que o Senhor possa restaurar as famílias, que as famílias possam se levantar e se restaurar. Porque somos nós, Pai, que decidimos fazer aquilo que precisamos fazer. O Senhor já fez tudo por nós. Nós precisamos nos levantar, Pai, e aprender o que precisamos fazer e colocar em prática. Dai-nos graça, Senhor, dai-nos coragem. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Provérbios 24. Provérbios 24 diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras e todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda sabedoria, na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a sua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao seu paladar. Tal será o seu conhecimento da sabedoria para a sua alma. Se te achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a sua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o seu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o seu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja maus aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do ímpio, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios.
Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão. As nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a sua obra e apronta-a no campo, e então edifica a sua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o seu próximo, porque enganarias com seus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a sua necessidade como um homem armado. Provérbios aqui inicia dizendo que com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Precisamos buscar o conhecimento para que se edifique o nosso lar, a nossa casa. Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola a destrói com as próprias mãos. Então, para se edificar uma casa é necessário inteligência. E inteligência está ligado a conhecimento. E junto com o conhecimento vem a sabedoria. Sem esses dois princípios, conhecimento e sabedoria, não tem como edificar um lar. Por isso precisamos buscar o conhecimento. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É através do conhecimento que nós adquirimos tudo aquilo que nós desejamos. Eu gosto muito dessa frase: o que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. E trazendo essa frase para dentro da palavra de Deus, é aquele versículo que diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quantas vezes nós podemos ver as pessoas, elas ficam horas na frente da televisão, assistindo série, assistindo novela, assistindo notícias, que não traz acréscimo nenhum à sua vida. Mas não tira uma hora do dia para ler um livro sobre aquilo que ela quer fazer, porque precisamos ser intencionais em tudo aquilo que fazemos. Eu preciso decidir o que eu quero fazer. Um exemplo, eu decidi que eu queria ajudar pessoas. Para eu ajudar pessoas, eu preciso aprender sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional. Então eu vou ler livros, eu vou buscar o conhecimento nessa área. Eu vou aprender sobre o ser humano. Um outro exemplo, se você gosta de cozinhar, você precisa aprender a ser a melhor cozinheira na sua área. E assim todas as áreas, cada um sabe de si, cada um sabe do que gosta de fazer. A questão é que as pessoas não se questionam, não buscam o conhecimento e depois reclamam da vida. E aí não tem como Deus abençoar, porque Deus ele não gosta da reclamação, Deus ele não gosta da murmuração, Deus gosta da atitude. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Então, olha só. Uma pessoa sábia, ela é forte. E quando ela tem o conhecimento, ela consolida essa força. Então, sabedoria e conhecimento sempre andam juntos. Às vezes nós vemos as pessoas orando e falando: Deus, me dê sabedoria. Deus ele só vai te dar sabedoria se você buscar o conhecimento. Sempre o primeiro passo é nosso. Nós é que precisamos dar o primeiro passo.
Quando eu busco conhecimento, Deus me dá sabedoria. A sabedoria é a graça de Deus para eu colocar em prática aquilo que eu aprendi. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, na porta não abrirá a boca. O tolo, ele acha difícil aprender, ele acha demasiadamente longe o conhecimento, ele não abre nem a porta, nem a boca para poder aprender, porque ele acha difícil. Mas quando algo é difícil para nós, nós temos um que nos capacita. Nós temos um que diz, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Essa é a postura que nós precisamos tomar como filhos de Deus. O versículo 16 fala assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando somos justos, quem é o justo? O justo é aquele que é bondoso, que é misericordioso, é aquele que ajuda o próximo, aquele que busca o conhecimento de Deus, aquele que pratica o conhecimento que busca. Esse é o justo. Esse, ele vai cair 7 vezes, ou até mais, mas vai se levantar. Errar faz parte da humanidade. O que nós não podemos é permanecer no erro. O fracasso, ele faz parte. O fracasso, ele precisa ser para nós uma mola propulsora para aquilo que nós queremos, não para desistir. A questão é que as pessoas desistem. Errou uma vez e já desiste. Não podemos desistir. Se temos um sonho, se temos um propósito, se algo arde no nosso coração, é mais fácil desistir. Mas se desistirmos, não alcançaremos êxito. O Senhor não nos abençoa se nós desistirmos. Nós precisamos plantar as sementes. E aí ele rega e faz crescer, segundo a vontade dele. Mas plantar, dar o primeiro passo por nós, ele não dá. Não te aflija por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do ímpio. Nós não precisamos ter inveja do ímpio. Nós não precisamos andar temerosos por causa daqueles que praticam o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. O que é buscar mudanças? É fugir dos princípios do Criador. Somos seres humanos. Deus, ele nos criou e ele deixou um manual para o nosso bom funcionamento. Quando queremos buscar mudança, fazer diferente daquilo que o Criador propôs para nós, não vai dar certo. A Bíblia fala assim, tem caminhos que aos olhos do homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Isso é quando nós buscamos mudanças. Mudanças que não estão alicerçadas na palavra de Deus, que não há sabedoria nessas mudanças. O versículo 30 diz assim, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que estava cheia de cardos e sua superfície coberta de urtigas e a parede de pedras estava derribada. A Bíblia fala que a sabedoria ela está presente em todos os lugares. E Salomão, como ele pediu para Deus sabedoria, ele se propôs no seu coração aprender o tempo todo. A sabedoria, ela nos permite isso, aprender o tempo todo. A coisa mais maravilhosa que o ser humano pode tomar posse é de aprender. Precisamos amar aprender. Eu amo aprender. Precisamos colocar isso na nossa mente, que em todo tempo nós estamos aprendendo. E Salomão, passando pela vinha de um homem preguiçoso, ele viu que a vinha estava plantada, mas não estava capinada, estava cheia de mato, as paredes estavam trincadas. E ali ele aprendeu com aquela atitude de um homem preguiçoso. Ele aprendeu que um pouco de sono, adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. A miséria no mundo é falta de ação do homem, é falta de atitude do homem.
Porque as pessoas, elas preferem dormir. Aqui, ó, um pouco de sono, um pouco a postergar, tudo é depois. Vamos fazer algo? Ah, depois eu vou, depois eu vou. E aí um pouco de sono, um pouco de preguiça, um pouco de deixar para depois, vai vir sobre a pessoa a pobreza. E aí depois culpa a Deus, ou então ora. Eu cortei uma parte do vídeo que eu gravei e postei um vídeo, né? Pare de orar. Porque se nós não estivermos dispostos a fazer aquilo que nos é proposto para fazer, não adianta orar. Tem 25 anos que eu ando com o povo de Deus. E eu sou muito observadora, eu fico observando, igual Salomão. Porque desde quando eu comecei a andar com o Criador, o que eu peço ao Criador é sabedoria. Eu falo, Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento. E Deus, com essa minha oração, Ele tem me feito andar por conhecimento, buscar conhecimento acima do ouro e da prata. E eu fico observando o resultado das pessoas. Porque eu quero ver resultados. E aí a gente vê a pessoa que ora e não alcança aquilo que pede. E aí eu comecei a perguntar, por que não alcança aquilo que pede? É simples, porque não faz aquilo que precisa fazer. E aí tem uma famosa frase, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu faço. Mas o que Deus quer? Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Porque se sabemos qual é a vontade de Deus, Deus quer que façamos. Quando Moisés começou a orar a Deus lá diante do Mar Vermelho, e olha que Moisés estava numa situação desafiadora. Era um mar na frente, era Faraó atrás. Para ele era algo impossível aos olhos. E aí ele foi clamar. E aí Deus falou para ele, Moisés, para que você está clamando? Diga ao povo que marcha. Tem hora para tudo, tem hora para clamar, sim. Mas termina de clamar e marche. Não fique só clamando e não marche, porque se ele não tivesse marchado, o mar não teria se aberto e ele teria morrido pela tropa de Faraó. A Bíblia fala que não devemos ser simples no entendimento, precisamos deixar de ser crianças no entendimento. A questão é que nunca crescemos. Passamos 20, 25, 30, 40 anos junto com o povo de Deus, lendo a Bíblia, mas não praticamos. E aí a Bíblia fala que quando conhecemos e não praticamos, somos tolos. É como edificar uma casa sobre a areia. Não tem firmeza. Existe uma vida abundante em Cristo Jesus e Deus ele tem me despertado para falar dessa vida abundante, porque eu não tenho visto as pessoas experimentarem dessa vida abundante. Infelizmente, vemos pessoas doentes emocionalmente entre o povo de Deus. E por quê? Porque lhe falta um conhecimento. Porque não amam o conhecimento, porque não buscam o conhecimento acima do ouro e da prata. Porque amam o sono. E aí, não adianta orarmos se não agirmos. Aqui, ó, um pouco de sono adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a sua pobreza como ladrão e a sua necessidade como um homem armado. E o que podemos ver é que a nossa alma, ela tem vontades. Ela tem desejos grandes, desejo que o Criador coloque em nós. Porque somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. E o Criador nos colocou aqui nesse mundo para reinar. Então, enquanto não estivermos reinando, corpo, alma e espírito, estaremos vazios. É como se não tivéssemos motivos para viver. Mas se eu não levanto e faço o que preciso fazer, somente a pobreza vai sobrevir sobre mim. Aí é onde que eu digo, não adianta orar, não adianta clamar, não adianta jejuar, não adianta fazer nada, se você não estiver disposto a agir. E aí eu estou falando de 25 anos de experiência, de 25 anos de observar em todo o tempo ao meu redor e de conhecer a palavra do Criador. Ele cumpre com tudo o que está escrito aqui,
mas precisa de mim fazer o que depende de mim fazer. E o que nós vemos é negligência das pessoas, elas não querem fazer. Ou às vezes elas querem que o outro faça por elas. Precisamos nos levantar. E aí a Bíblia fala também, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos levantar e ter coragem para falar, porque às vezes também as pessoas não têm coragem para falar. E aqui tem um versículo que fala, o que diz, o 24, o 23, também estes são provérbios dos sábios, ter respeito a pessoas no juízo não é bom, o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Às vezes nós somos covardes. Nós não temos coragem de sentar com uma pessoa, nós percebemos que ela está fazendo algo que não é bom, que não edifica, mas nós também não temos coragem de dizer. E a Bíblia fala que nós devemos, como igreja, exortar um ao outro em amor. Mas aí eu temo mais ao homem do que a Deus. E eu não obedeço a Deus. E aí nós vamos vendo a igreja doente. Porque não somos sinceros o suficiente para ver um que está indo para o abismo e falar para ele, olha, você está indo para o abismo. E se você não mudar, não tem jeito. E aí a pessoa vai, o outro que viu ela indo não avisou, e aí depois vem os dois pedir oração. Porque é isso que nós vemos. Não cumpre princípios e depois querem seguir regras. Porque se você não cumpre princípio, a oração depois é regra. E Deus, ele não é Deus de regras, Deus é Deus de princípios. Lá em Provérbios 1, Deus fala, se você não obedece às minhas palavras, se você não busca o conhecimento, a hora que o mal te sobrevir, aí que você for para as madrugadas orar e me buscar, eu não vou te ouvir. Eu vou rir de você. Provérbios 1, se você voltar lá em Provérbios 1, se você ouvir a minha live, eu li Provérbios 1 já, é isso que fala lá em Provérbios 1. A questão é que nós não conhecemos o Criador. Nós não, né? As pessoas. Para quem servir essa fala? Porque quando eu ando com o Criador, a vida abundante para mim. E só tem um significado de abundância, sobra. Tem sobrando para mim, tem sobrando para eu contribuir com o meu próximo. Se na sua vida tem abundância, você está cumprindo os princípios do Criador. Mas se você não está vivendo em abundância, é porque você precisa se levantar e fazer o que precisa fazer na hora que precisa fazer. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Provérbios 25. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para as alturas dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque melhor é que se digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os seus olhos viram. Não te apresses a litigiar para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia sua causa com o seu próximo mesmo e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir,
não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendente de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido do ouvinte. Como frieza de neve no tempo de cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branta quebranta os ossos. Achaste mel, come-o, e te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o seu pé da casa do seu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim a confiança do desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá lição de vida, ela nos fala de beleza, nos fala de etiqueta, nos fala de princípios, nos fala de tudo. Então, a glória de Deus é encobrir o negócio, mas as glórias do rei é tudo investigar. Nós precisamos ser curiosos. Deus gosta de pessoas curiosas. Por exemplo, por que eu fui para o desenvolvimento pessoal? Por causa de uma pergunta. O que é ser cheio com o Espírito Santo? Eu comecei com essa busca. Deus, eu quero ser cheia com o Espírito Santo. Porque foram se passando os anos e eu via que eu não estava cheia com o Espírito Santo. Eu não estava produzindo os frutos que eu via que eram frutos de uma pessoa cheia com o Espírito Santo. E eu fui buscar o que é ser cheia com o Espírito Santo. E nessa busca, o Senhor me levou para o desenvolvimento pessoal. Ser cheia com o Espírito Santo é você ser desenvolvida como pessoa no mais alto nível. Então, a glória de Deus está em encobrir as coisas. E a dos homens, a dos reis, está em investigar. Quanto mais eu investigo aquilo que está encoberto, mais conhecimento eu adquiro, mais sabedoria eu adquiro e mais o Senhor se alegra comigo. É como se fosse uma brincadeira. Deus esconde e eu procuro. E quando eu encontro, eu me alegro com Ele. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Precisamos ter uma boa palavra para dizer no tempo certo. Eu li um texto, aqui ó, o 9 diz assim: pleiteia sua causa com seu próximo mesmo e não descubras o segredo do outro, para que não te desonre ao ouvir, não se apartando de ti a infâmia. O que está dizendo nesse versículo? Que eu devo resolver as minhas questões com a pessoa que eu tiver a questão.
Não é ficar contando para o outro. É isso que está falando aqui no versículo 9 de Provérbios 25. Pleiteie a sua causa com seu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. O que nós vemos é, a pessoa tem uma questão comigo, e ao invés dela vir resolver a questão comigo, ela fala da minha questão para todos, menos comigo. Na minha frente, ela me elogia. Isso é falsidade. Deus abomina a falsidade. Se tivermos uma questão com o outro, vamos até o outro e resolvemos a questão. Precisamos ser maduros o suficiente para isso. E não descobrir o segredo do outro, isso se chama fofoca. Deus odeia fofoca, Deus não gosta de fofoca. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. Aqui a Bíblia está falando de comer o suficiente, de glutonaria. Não podemos ser pessoas glutonas que comemos além daquilo que precisamos, porque precisamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Outro conselho de Salomão interessante. Retira o seu pé da casa do seu próximo para que se não enfade de ti e te aborreça. Aqui, Provérbios está nos ensinando a não ficarmos toda hora na casa do vizinho, na casa do nosso próximo. Cada um deve cuidar da sua vida. Podemos sim visitar os nossos amigos, estar com os nossos amigos, mas não todo dia, toda hora. Porque isso enjoa o outro e vai fazer com que o outro nos aborreça. 21. O segredo do cristianismo. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasa se amontoará sobre a sua cabeça e o Senhor te pagará. É fazer bem para aquele que nos faz mal. Somente uma pessoa cheia com o Espírito Santo, somente uma pessoa desenvolvida como pessoa, ela consegue fazer bem para o que lhe faz mal. Ela consegue dar de comer para aquele que tem fome, dar de beber para aquele que está com sede, se essa pessoa te fez mal. Por isso precisamos nos encher com o Espírito Santo, porque quando nós procedemos assim, o Senhor ele derrama brasa sobre as nossas cabeças. O Senhor ele nos recompensa. Falando de novo, né, de vigiar naquilo que come. Comer muito mel não é bom. Não é. Falando na nossa linguagem de hoje, na época de Salomão não tinha açúcar, né? Então ali era mel que eles tinham. Então, comer muito açúcar não é bom. Precisamos diminuir no açúcar para o nosso corpo ter energia, para termos saúde. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quem é o homem que não contém o seu espírito? É o homem que anda sob as obras da carne, que não tem domínio próprio. Porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Quando o homem não tem domínio próprio, ele é como uma cidade derribada. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que acontece com uma cidade derribada que não tem muros? Qualquer um invade. Qualquer um entra lá e faz a bagunça que precisar. Assim é o homem que não contém o seu espírito. Qualquer um lhe provoca a ira, qualquer um invade a sua alma, o seu coração. Por isso precisamos buscar o domínio próprio. Por isso precisamos nos encher com o Espírito Santo. Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento,
e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo as suas estultícias, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagem pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo que pedem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao vômito, assim é o tolo que reiteia a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que, passando-se, mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras dos maldizentes são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando se suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominação há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Ei, Andresa, tudo bem? Ei, tia Sirlene, bom dia! Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Nós precisamos entender que nós não precisamos ter medo de algo que nós não plantamos. Um exemplo. Se eu disser para uma pessoa assim: fulano fez uma macumba para você. Ela vai acreditar e vai ficar com medo e vai orar e vai jejuar e vai fazer tudo. Mas se eu disser para a pessoa assim: você é a imagem, a semelhança do Criador. Deus, ele tem vida e vida abundante para você. Você não precisa temer o mal, porque o Senhor é contigo. Levanta-te, varão valoroso, o Senhor é contigo. A pessoa ouve isso e fala: e tá tudo certo. É impressionante como que as pessoas tendem a acreditar naquilo que é ruim, naquilo que é mentira, do que acreditar naquilo que é verdadeiro. Porque o que está dizendo aqui no versículo 2 de Provérbios 26 é que como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa ela não virá. É o que a Bíblia diz. Eu fui estudar sobre o mundo espiritual porque eu vivia temerosa pelo que as pessoas falavam. Que você tem que vigiar por causa de maldição, por causa disso, por causa daquilo. E depois que eu estudei sobre o mundo espiritual,
espiritual, eu entendi isso aqui. Que maldição sem causa não virá sobre mim. O que vai vir sobre mim é somente aquilo que eu plantei. Se eu plantei ruim, a maldição vai vir. Se eu não plantei, pode ser que venha maldição, pode ser que venha bênção também. Aí eu fico jogada à sorte. Mas se eu plantei bom, se eu plantei coisas boas, se eu plantei amor, se eu plantei misericórdia, se eu plantei bondade, a palavra do Senhor está dizendo que como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa ela não virá. Não precisamos temer o diabo, o inferno, as maldições, as macumbas. Não precisamos temer isso. Se você é guardado pelo sangue se você é coberto pelo sangue do Cordeiro, se você é uma pessoa bondosa, se você só planta o bem, não tema o mal. E se porventura o mal vier sobre a sua vida, assim como veio na vida de Jó, não é para o seu mal, é para o seu crescimento, é para você aprender. Porque precisamos aprender o tempo todo. O que nós precisamos ter em mente é que eu preciso aprender o tempo todo. E Jó, no início, ele não entendeu o porquê da maldição. A maldição em Jó foi uma maldição sem causa. Sem causa aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, Deus tinha algo muito melhor preparado para Jó. E como Jó foi fiel na sua maldição, porque Deus conhecia o coração de Jó, no final da aprovação de Jó, ele falou assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora eu conheço porque os meus olhos o veem. Porque eu tive experiência com ele. E o Senhor restituiu a sorte de Jó e deu a ele muito mais do que ele tinha. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar que a palavra de Deus ela é verdade. Que ela se cumpre em nós. Não devemos temer o mal. A Bíblia fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E às vezes nós vemos o povo de Deus com medo. Medo de macumba, medo de... Nem sei de quê, porque eu não tenho medo dessas coisas, então eu nem sei de quê. Mas a gente vê as pessoas com medo de um monte de coisa. Enquanto que eu preciso acreditar nos princípios da palavra de Deus. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não me sobrevirá. E se o Senhor permitir que a maldição chegue até mim, é para eu aprender e para eu crescer e para eu ter experiência com Ele e o nome dele ser glorificado na minha vida. Essa é a crença que precisamos ter. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada. E aí ele arruma desculpa. Tem uma frase que diz que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E o preguiçoso, ele fala assim, não, eu não vou não, porque tem um leão lá fora e o leão vai me comer, deixa eu quietinho aqui, protegido aqui. Hoje, né, não vou não, o corona tá lá fora, não posso ir não, deixa eu quietinho aqui, hashtag fica em casa, assistindo televisão. E o sistema implantando o que eles querem. Porque não somos corajosos, porque não nos levantamos e fazemos aquilo que precisamos fazer. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Salomão, ele fala sobre todas as áreas da nossa vida. E aqui ele está falando sobre eu me meter em questões alheias. Eu passo, vejo alguém com uma discussão e eu vou lá me intrometer. Não tem nada a ver com o assunto e vou lá me intrometer. É como pegar um cão pelas orelhas. Eu preciso ter discernimento quando agir. Eu só me entremeto em questões alheias quando eu sou convidado. E olhe lá, dependendo do convite também eu não preciso me meter. Porque a primeira coisa que eu preciso saber é se o outro plantou aquilo que ele está colhendo. Porque se o outro plantou aquilo que ele está colhendo e ele me convida para intrometer na questão dele, a única coisa que eu vou dizer para ele é isso, você plantou? Então você está colhendo, não posso fazer nada por você. Precisamos ser sábios, precisamos ter discernimento. E é isso que está dizendo aqui
em Provérbios 17, 26. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Não devemos ter brincadeira de mau gosto. É isso que Salomão está falando aqui. A pessoa irrita o próximo, faz algo que o próximo não gosta e depois fala, eu estava brincando. Isso é atitude de tolo, não é atitude de pessoas sábias, de pessoas inteligentes. O sábio é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, olha só, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Não podemos enganar o próximo e depois falar que fizemos por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Assim como que, se não houver lenha, não vai ter fogo, se não houver aquele que maldice, chega uma pessoa para você falando mal do próximo, se você não continua com essa maldizendo junto com ele, o fogo vai cessar ali. A questão é que falar mal do próximo é prazeroso, né? Quando chega alguém falando mal do próximo para nós queremos saber mais e mais e mais, e instiga a outra a falar. Parece que libera algo assim, é prazeroso falar mal do próximo. Mas Deus abomina, Deus não gosta. A Bíblia fala assim que o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Precisamos buscar domínio próprio para não fofocar, para não nos intrometer na vida alheia, para não cuidar da vida alheia. Precisamos cuidar da nossa. Quando nós cuidamos da vida alheia é porque nós não estamos cuidando da nossa. Porque se nós cuidarmos da nossa vida, não dá tempo de cuidar da vida alheia. Quando você vê uma pessoa cuidando da vida alheia, é porque ela não está cuidando da dela. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Aquele que fala mentira, ele aborrece aquele como que eu vou expressar isso aqui? A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Quando dizemos a mentira, a língua falsa, ela aborrece aquele a quem tem maravilhado. Um exemplo. A pessoa disse algo para uma pessoa, só que aquilo que ela disse era mentira. A pessoa gostou, elogiou, achou bacana aquilo que ela falou, porque achou que era verdade, que ela estava dizendo. Mas a mentira, ela tem perna curta. Quando a pessoa que aplaudiu aquela pessoa que disse mentira, descobrir que o que ela disse foi mentira, ela vai aborrecer aquele a quem tem maravilhado. A pessoa que elogiou, a mesma pessoa que elogiou por ter falado a mentira, vai também desprezar, porque descobriu que não era verdade, era mentira. A mentira, ela dura pouco. Precisamos ser verdadeiros. Não podemos nos apegar à mentira. A língua falsa aborrece aquele a quem a ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. A Bíblia diz assim que o pai da mentira é o diabo. Quando eu minto, eu me filio ao diabo. Quando nós instalamos esse pensamento, esse conhecimento na nossa mente, nós não mentimos, nunca mais. Quando eu instalei isso no meu cérebro, eu não minto mais. Ainda que com dano meu. Rose, foi você que fez? Foi. Carão, mas foi. Mas se não foi também, eu vou morrer falando que não foi, porque não foi. Então, a nossa palavra, ela precisa ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. E quando nós entendemos que o pai da mentira é o diabo, eu não vou mentir, porque a não ser que eu queira me filiar ao diabo. Porque eu já internalizei isso, que quando eu minto, eu estou me filiando ao diabo. E se eu sou filha de Deus, a essência de Deus é a verdade. Eu não posso mentir.
Quando eu guio a minha vida por esses princípios, eu encontro favor aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E vamos encerrar essa live por hoje. Então, hoje nós lemos Provérbios 24, 25 e 26. Eu agradeço vocês que ficaram aqui comigo. Façam um excelente domingo. Tire um tempinho para descansar, para estar com a família. E vamos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. Vamos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina.